Meus irmãos, sempre antes de comungarmos, nós meditamos na santa e gloriosa Palavra de Deus. Santo Agostinho, grande teólogo do século IV, ou século V, ele dizia que no dia da Santa Ceia nós comemos dois pães, um pão visível e um pão audível. Glória a Deus. O pão visível é o pão da ceia. E o pão audível é o pão da palavra. Glória a Deus. São indispensáveis estes dois pães que tornam-se o mesmo pão que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, nós vemos aqui na palavra de Deus, nós estamos atravessando dias difíceis, estamos atravessando os dias assombrosos. Os irmãos orem pela igreja em Piauí, pela convenção. Eu cheguei ontem à noite do sepultamento do pastor Nestor Mesquita, que os mais antigos conheceram, um servo de Deus, que serviu aquela igreja por 65 anos. Foi pastor de vários lugares e depois, há uns 20 e tantos, chegou a presidente da convenção e ali ficou servindo a Deus até que agora, nessa virose, nessa pandemia, ele foi recolhido ao descanso eterno, com 87 anos, que o Senhor lhe concedeu a graça de viver. E orem por aquela convenção para que tudo seja debaixo da bênção de Deus, a sucessão, e o nome do Senhor seja glorificado. E meus irmãos, nesses dias, nós estamos com uma pergunta, não é? Glória a Deus. Nos dias de Malaquias, eram dias difíceis, eram dias tribulosos, eram dias de inversão de valores, eram dias de dificuldades. E eu quero meditar na última palavra do versículo 17. Gostaria que apresentasse em tela o último versículo 17. Somente a última parte, por favor, a última parte. Glória a Deus. Ainda tem uma última parte, glória a Deus. Esta frase: onde está o Deus do juízo? Era uma pergunta que os judeus faziam nos dias de Malaquias. Onde está Deus? Cadê o Deus da justiça? Cadê o Deus que opera? O Deus que interfere? O Deus que age? Glória a Deus. E meus amados irmãos, nesta manhã, está essa pergunta na tela, na Bíblia e na cabeça de muita gente. Onde está o Deus do juízo? Cadê Deus? Cadê Deus? Cadê o Deus que age? Cadê o Deus que faz justiça? Por que estão acontecendo ou está acontecendo estas coisas? Louvado seja Deus para sempre. A pergunta no capítulo 2, versículo 17. E nós temos um costume, sem querer, de pensar que os capítulos da Bíblia, eles foram originais, que o profeta escreveu com capítulo. Mas eu quero dizer aos irmãos que a Bíblia não foi escrita nem dividida em capítulos e nem dividida em versículos. A Bíblia, ela foi escrita direto, não tinha separação. Quem separou a Bíblia em capítulos foi um cardeal francês chamado Hugo de Saint-Cher, na Baixa Idade Média. Foi a primeira vez que a Bíblia foi dividida em capítulos. E ficou por mais de 400 anos dividida em capítulos, sem versículos. Já no século XVI, um protestante chamado Roberto Estevão, de Paris, um impressor, ele tinha uma impressora, uma tipografia, e ele foi quem dividiu a Bíblia em versículos. Quer dizer, essa divisão ela é recente, né? Glória a Deus, em capítulos, depois em versículos. Quando a Bíblia foi escrita direto, não tinha divisão. E a divisão ajuda a gente a achar. Mas, por outro lado, a divisão também dá uma falsa impressão de que o capítulo 3 não tem nada a ver com o capítulo 2. A gente pensa
que é uma coisa separada, que é uma coisa que não tem nada a ver, quando muitas vezes é uma sequência. E aqui o capítulo 3 é uma sequência do capítulo 2. É o mesmo assunto. A pergunta do capítulo 2, 17, ela é respondida no capítulo 3, versículo 1. Glória a Deus. Na última parte do 17 diz assim: onde está o Deus do juízo? Cadê Deus que não age? Cadê Deus que não interfere? Cadê Deus que não faz justiça? Cadê Deus que não faz diferença entre o justo e o ímpio? Cadê Deus? Onde está o Deus da justiça, o Deus do juízo, o Deus da equidade? E no capítulo 3, versículo 1, aí vem a resposta. Glória a Deus, é o mesmo assunto. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo do concerto a quem vós desejais. Glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais. Meus amados irmãos, se você está buscando a Deus, se você está buscando ao Senhor, aguarde que de repente Ele vai aparecer. Glória a Deus. Existe a aparição final, a aparição da parousia, a aparição quando Jesus vai aparecer em glória. Essa é a aparição escatológica. Mas antes dele aparecer no final, Jesus aparece todos os dias, de repente, na nossa vida. Aleluia. Antes de chegar o dia final, antes de chegar o final de tudo, a aparição final de Jesus, mas ele vai aparecendo, irmãos, ainda hoje. Louvado seja Deus. Então virá ao seu templo, então de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais. Irmão, Deus aparece de repente. Glória a Deus. Deus aparece rápido. Você que está pensando que Deus abandonou, você que está pensando que Deus deixou para lá tudo, o profeta manda te dizer nesta manhã, de repente o Senhor vai aparecer. Aleluia. Quem sabe esta semana o Senhor apareceu de repente a você. Não apareceu fisicamente, não apareceu em visão, mas apareceu trazendo uma resposta. Apareceu trazendo uma solução. Apareceu trazendo uma cura. Apareceu trazendo uma resposta espiritual. Apareceu trazendo uma resposta material. Mas de repente o Senhor aparece. O Senhor vem. Glória a Deus. De repente virá o seu templo. Os irmãos estão lembrados de Saulo. Saulo no caminho de Damasco. Vamos ver o capítulo 9, versículo 3, por gentileza, do livro de Atos dos Apóstolos. Eu gostaria que vocês lessem, por favor. 1, 2, 3. Indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente cercou o resplendor do céu. Olha aí, irmãos, vocês estão lembrados de Saulo? Saulo, ele era um homem terrível, ele era um homem incrédulo, ele era um homem mau, ele era um homem que batia em crente, ele era um homem que fazia miséria, era um homem que prendia crente, era um homem que matava crente, era um homem que obrigava crente a blasfemar, glória a Deus. E a igreja já não suportava mais Saulo. Ele achou pouco, perseguia em Jerusalém, e ele pediu carta aos sacerdotes para ir a Damasco, perseguir os crentes de Damasco. A igreja estava crescendo em Damasco, capital da Síria, pois o terrível, ele saiu da Judéia, saiu de Jerusalém e ainda foi perturbar a igreja da Síria, a igreja de Damasco, que era a capital. Meus amados irmãos, nesta manhã, quem sabe tem alguém na sua família, quem sabe tem alguém, um Saulo na sua casa, quem sabe o seu esposo é um Saulo, é um homem perseguidor, é um homem inimigo, é um homem brutal, é um homem perverso. Quem sabe a sua esposa é um Saulo. Quem sabe um filho, uma filha é um Saulo da vida, que perturbado, além de perturbado, perturba, persegue, oprime, xinga, não lhe respeita.
Mas, irmãos, eu tenho uma notícia. E você está perguntando: onde está Deus? Cadê o Deus do juízo? Cadê Deus que não toma providência? A Bíblia diz, irmãos, que Saulo ia no caminho de Damasco para fazer o mal. Ele ia no caminho de Damasco para perturbar. Ele ia no caminho de Damasco para prender, para matar, para arrastar. Mas a Bíblia diz que subitamente apareceu um clarão no céu. Aleluia. Porque o profeta tinha dito: de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais. Meu irmão, é de repente. Essa circunstância com essa pessoa má, essa circunstância com essa pessoa rebelde, essa circunstância com essa pessoa perversa, de repente, subitamente, uma luz pode aparecer no céu e a pessoa mudar. Você vê que Saulo caiu. Alguém diz que foi do cavalo, alguém diz que não foi, mas a tradição diz que foi do cavalo. Glória a Deus. E quando ele se machuca no chão, ele levanta a cabeça e ele pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. E a partir daquele dia, irmãos, o homem malvado, a partir daquele dia o homem perverso, a partir daquele dia o homem mau, ele foi transformado de repente. Louvado seja Deus, é de repente que acontece. Então, irmão, Deus trouxe você aqui nesta manhã para lhe dizer que subitamente vai acontecer alguma coisa na sua casa. Mas a Bíblia diz assim: de repente virá o seu templo o Senhor a quem vós buscais. Se você está orando, isso é para quem ora, isso é para quem busca, isso é para quem pede, isso é para quem adora. Louvado seja Deus. Se você busca, se você pede, se você adora, quem sabe no próximo mês você vai chegar aqui dizendo: pastor, de repente Deus apareceu na minha casa. De repente Deus apareceu na minha família. De repente Deus apareceu no meu trabalho. E o Saulo foi mudado. Quem crê nisso, diga glória a Deus nesta manhã. O Saulo foi mudado, porque a Bíblia diz que ele ia furioso para Damasco, mas de repente, subitamente, apareceu uma luz. A treva vai dissipar. Nós estamos vivendo num tempo de treva, nós estamos vivendo num tempo de dificuldade, mas eu profetizo pela Bíblia: receba como uma palavra profética, algo vai acontecer de repente. Jesus vai intervir. Jesus vai aparecer. Louvado seja Deus para sempre. Isso no âmbito, seja em que âmbito for. As coisas de Deus, elas são de repente. Você está lembrado quando Jesus nasceu? Veja o capítulo 2, versículo 13 de Lucas. Quem era no mundo que esperava que o Salvador viria naquela noite? Estavam os pastores no campo, estavam os pastores lá, tranquilos, sem esperança, tranquilo entre aspas, sem esperança, oprimidos, com a promessa do Salvador que nunca chegava. Já tinha se passado milênios e nada da promessa se cumprir. Quem sabe nesta noite você está, ou nesta manhã, você está dizendo: meu Deus, eu já esperei demais. Quando foi que Deus prometeu o Salvador? Deus prometeu no jardim do Éden. Foi assim ou não foi, irmãos? Quando Adão pecou, foi a primeira profecia, que é chamado de proto-evangelho. Quer dizer, o primeiro evangelho. Deus disse: olha, da semente da mulher vai vir que esmagará a cabeça, ou que ferirá a cabeça da serpente. Glória a Deus. Passaram-se, irmãos, milênios, 4 milênios, segundo a cronologia de Rus, 4 milênios se passaram e nada de aparecer. Mas um dia, uma noite, melhor dizendo, os pastores estavam no campo, estavam ali naquele campo, e o que foi que aconteceu, irmãos? Olha que coisa linda. Por favor, põe em tela. E no mesmo instante, apareceu um anjo, glória a Deus, com a multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Mas, irmãos, eu acho que houve um equívoco, porque o versículo que eu quero tem a ver, mas não é exatamente esse. É no Evangelho de São Lucas, mesmo 2, capítulo 2, diz assim a palavra de Deus, versículo 11. Glória a Deus, houve um lapso de digitação aí. Glória a Deus, versículo 11, versículo de número
Versículo número 9. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de esplendor, e tiveram grande temor. Aleluia. Quem era que esperava aquele anjo naquela noite, irmão? Os pastores do campo estavam ali guardando as ovelhas. Quem era que esperava que ia aparecer um anjo no céu, dizendo a boa notícia de que o Salvador tinha chegado? Quem era que esperava? Porque o meu Deus opera de repente. Glória a Deus, eu estou sentindo de reafirmar, vai acontecer coisa de repente. Notícia boa vai aparecer de repente, irmão. Aleluia. Glória a Deus, de repente apareceu o anjo do céu, dando aquela boa notícia, no meio de tanta notícia ruim. Quem era que estava governando? Herodes. Quem era que estava governando? Pilatos. Quem era que estava na frente do trabalho espiritual? Caifás. Irmão, só gente ruim, só notícia ruim, mas de repente um anjo aparece no céu. Ô igreja, eu não sei o que é que está para acontecer, mas algo vai acontecer de repente. Aleluia, de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, irmãos. E aqui, meus amados irmãos, vamos ver mais adiante, glória a Deus, o que é que acontece de repente. Atos 2:2, tem outra coisa que acontece de repente. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 2. De repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Volte, por favor, à primeira parte. E de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso. Os verdadeiros pastores, irmãos, os verdadeiros líderes eclesiásticos, eles estão assustados com a indiferença, eles estão assustados com a frieza da geração, eles estão assustados com o paradeiro espiritual. Em todas as igrejas existem homens de Deus, existem pastores verdadeiros que estão preocupados, Senhor, o que será dessa geração? Senhor, o que será da geração vindoura? A frieza, a indiferença, a falta de fervor evangelístico, a falta de ânimo, a falta de santificação, a falta de compromisso. Mas o que foi que aconteceu no dia de Pentecostes, irmão? Olha aí na tela, por gentileza. Glória a Deus, por favor. E de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso. Irmãos, as coisas de Deus são de repente. As coisas de Deus são rápidas demais, são surpresas. As coisas de Deus são surpresas. Glória a Deus, aguarde a surpresa de Deus, o sopro de Deus. De repente, tudo isso acontece, irmão. De repente é um avivamento. De repente Jesus batiza com o Espírito Santo. De repente Jesus abre as mentes. De repente Jesus faz as coisas voltarem aos seus devidos lugares. É de repente. Quem era que esperava? Eles estavam orando. Eles não sabiam como o Espírito Santo viria. Eles não sabiam que ia haver som. Eles não sabiam que ia haver vento veemente. Eles não sabiam. Eles apenas estavam sabendo que ia acontecer, mas nem sabia quando e nem sabia como. Mas é de repente. Eu profetizo pela Bíblia que vai vir de repente um som, um vento e um som veemente e impetuoso. Pessoas que estão mortas espiritualmente vão ressuscitar. Pessoas sem visão, de repente vão receber visão do céu. Pessoas indiferentes, de repente vão se tornar pessoas fervorosas. Porque a Bíblia diz que é de repente. Essa nossa geração que está causando preocupação, a geração dos nossos filhos, a geração dos nossos netos, que estão aí expostos nas escolas, que estão expostos nas universidades, que estão expostos às redes sociais. Meu Deus, o que será do meu filho? Meu Deus, o que será da minha filha? Meu Deus, o que será do meu neto? Que está exposto a toda imundície, a todo ar tóxico, a todo ar contaminado. Mas eu profetizo que vai haver um sopro do Espírito de Deus e vai banir essa poluição. O que eu não posso fazer, o que você não pode fazer, o vento faz.
O vento faz, irmão. O vento purifica o ar. O vento purifica o ar da poluição. Se uma cidade estiver poluída, os irmãos sabem que existem cidades onde há um alto índice de poluição. Só quem pode tirar aquela poluição? Quem é que pode tirar, irmão? O vento. Se der uma ventania, o que é que acontece com aquele ar pesado, com aquele ar envenenado? Ele vai embora. Ó Espírito Santo, assopra de repente. Assopra de repente neste mundo poluído. Assopra de repente neste mundo infectado. Glória ao nome santo de Jesus, irmão. Aqui está dizendo, de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso. Mas é de repente, irmão. Glória a Deus. Você que está perguntando cadê o Deus do juízo. Você que está perguntando cadê o agir de Deus. Você que veio a esta Santa Ceia perguntando cadê Deus. Eu não estou vendo Deus. Cadê a justiça de Deus? Vamos para São Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e versículo 26. Por favor, leia, pastor. Atos 16 e 26. Quando Paulo e Silas estavam o quê, meus amados irmãos? Presos no cárcere, amarrados com os pés no tronco, as costas lapeadas, de chicote, de varas. Meus amados irmãos, parecia que não tinha jeito. É verdade, não é, irmãos amados? Presos no tronco, as costas feridas, numa situação difícil, mas a Bíblia diz que perto de meia-noite, o que era que eles faziam, irmãos? E de repente... Não, mas um minutinho só, o que era que eles faziam perto de meia-noite? Quem lembra o que era que eles faziam? Eles oravam, cantavam. O segredo é esse, é orar e cantar. O segredo é fazer devocional. O segredo é dobrar o joelho. O segredo é ler a Bíblia. O segredo é abrir a harpa cristã e cantar louvores a Deus. O segredo é pegar os hinos mais belos, os hinos mais espirituais, mesmo que sejam hinos que não sejam da harpa, mas você se ajoelhe e cante, se ajoelhe e ore, e você vai ver o que é que vai acontecer. Glória a Deus. Se o ar está poluído, se você está com os pés presos em um tronco, se você está sem saber o que fazer, seja em qualquer área da sua vida, o que é que vai acontecer se você orar e cantar? Leia agora, por favor. Aleluia. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Ah, irmão. Volta, por favor, olha que coisa linda. Volta para a primeira parte do versículo. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os cárceres, ou que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas. Se eu fosse você, eu daria glória para esse Jesus. Oh, que Cristo maravilhoso. De repente, irmãos. Coral é de repente. Aleluia, jovens é de repente. Ministério é de repente. Igreja é de repente. Aquela porta que está fechada, aquele tronco, aquele cárcere, de repente Deus vai enviar um terremoto. Um terremoto, irmãos. Terremoto abala as estruturas. Um terremoto abala tudo. Louvado seja Deus. Não existe tronco para o meu Deus. Não existe cárcere para o meu Deus. Não existe barreira para o seu Deus. Ele de repente ele age. Oh, glória a Deus. Quem era que imaginava que naquela mesma noite Paulo seria solto? Quem era que imaginava que naquela mesma noite Paulo e Silas seriam libertos daquela prisão? Mas a Bíblia diz que é o que, irmãos amados? De repente. É de repente que acontece. Eu creio que se Deus mandou essa palavra, é porque tem coisa para acontecer. Se Deus mandou esta palavra, é porque quadros serão mudados de repente. Se Deus mandou esta palavra nesta manhã, é porque algo grande, inesperado, que você nem imagina, que você nem sabe, que você nem pensa, louvado seja Deus, vai aparecer. E quem acredita, quem recebe por fé esta palavra, levante a mão e dê um glória para Deus de mão erguida e diga: Senhor, receba esta palavra, que vai acontecer de repente.
Louvado seja Deus para sempre, igreja. Aleluia. Louvado seja Deus. Virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais. O segredo é buscar. O segredo é buscar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Volte por favor, o capítulo 3 de Malaquias. Por favor, leia, pastor, o capítulo 3 de Malaquias. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao templo do o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Duas palavras, somente até aí, duas palavras, deixa aberto aí a tela. Virá ao seu templo o Senhor, a quem vós o que, irmãos? Buscais. O anjo do concerto, a quem vós buscar e desejar. O grande problema é que tem gente que nem busca Deus e nem deseja Deus. Deus para ele é uma coisa de final de semana. Deus para ela é uma coisa apenas de vez em quando. De mês em mês eu vou para a ceia, ou de ano em ano eu vou para a festa. Não. Deus para nós, irmãos, deve ser alguém, não algo, porque Deus não é algo, Deus é alguém. Deus deve ser para nós alguém a quem nós buscamos e a quem nós desejamos. Aleluia. Quando você amanhece o dia, né? Você não sai de casa sem tomar o seu café da manhã, porque você deseja, você tem necessidade. Assim deve ser Deus, irmãos. Deus deve ser amado. Deus, o seu santo Filho Jesus, o seu Espírito Santo deve ser buscado e desejado. Virá o seu templo, Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós. Veja esses dois verbos: buscar e o que, irmãos amados? Desejar. Se nós o buscarmos e se nós o desejarmos, ele virá. Ele não vem ele nem vem para quem não busca e nem vem para quem não deseja. Você vê que ele vem. Ele não manda apenas o nosso Deus, ele apenas não manda a solução do problema. Ele próprio, porque tem gente que não quer Deus, tem gente que só quer a solução, mas não quer Deus. Tem gente que só deseja a solução, mas não deseja Deus. Tem gente que só busca a solução, mas não busca o Deus da solução. Aqui não diz que é para desejar a solução, aqui diz que é para desejar Deus. Desejar Deus, buscar Deus. Observe que aqui não está dizendo que é para buscar a solução do problema, é para buscar o Deus da solução. Se você amá-lo, se você desejá-lo, se você quiser servi-lo, se você quiser Deus presente na sua vida, ele virá de repente. Virá o seu templo, o Senhor a quem vós buscais, e o anjo do concerto a quem vós desejais. Volte para casa dizendo: Senhor, quando você comungar, quando você receber o pão e o cálice, diga: Senhor, eu preciso de muita coisa, eu preciso de muitas soluções, mas eu desejo a Ti, eu busco a Ti, Senhor. Se você buscá-lo e desejá-lo, de repente Ele virá. Mas Ele só vem para quem o busca e para quem o deseja. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E todos dizem o que, meus amados irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos, irmãos, celebrar a ceia do Senhor. Os irmãos, deixem esse pessoal aqui que eu quero descer para ministrar-lhes o sagrado pão e o sagrado cálice pela primeira vez. Amém? Glória ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha
vida. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, havendo tomado o pão em suas mãos, deu graças, e havendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos vós, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória, memória, memória. Glória a Deus. Oremos ao nosso Deus, soberano e eterno Pai. Estamos na Tua santa presença. Sentimos já o Teu toque de amor, de graça, Teu toque que renova, Senhor Deus. Estamos nesse momento memorial na Tua presença e estamos a consagrar na Tua presença, Senhor, este pão, que é um símbolo do corpo do Teu Filho, ó Deus, que foi ali na cruz do Calvário moído, que foi ali na cruz do Calvário deslacerado. Deus querido, Deus amado, revela a Tua glória no meio do Teu povo nesta manhã e fala conosco em nome de Jesus. Amém.